Muito bem, então nessa aula nós vamos aprender sobre o uso do WhatsApp com o objetivo de gerar conteúdo de valor para seus clientes. Você vai ver que quando nós falamos em usar o WhatsApp para esse objetivo, não é simplesmente para você trocar informações de respostas, feedback, envio de mala direta, não é isso, tá? Alguns vendedores usam o WhatsApp para fazer mensagens, enviar mensagens para um cliente que nem é da sua lista de prospects, ok? Então, qual o lembrete que a gente quer dar aqui, que na realidade a gente foi atrás dessa informação para trazer um conteúdo mais atualizado para você. Existem formas de se utilizar o WhatsApp onde você é menos intrusivo e você consegue, em outras palavras, conquistar o seu cliente, conquistar o seu prospect, tá bom? Então nós vamos ver como que você pode usar o WhatsApp, essa ferramenta espetacular de mensagem e comunicação instantânea. De que forma? Gerando conteúdo de valor para seus clientes. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter em mente. Qual o perfil ideal para uma conta de WhatsApp? Conta pessoal ou conta comercial? Nós também não queremos aqui nessa aula estabelecer o que você deve ou não deve fazer. A única coisa que eu gostaria de te ajudar a pensar no seguinte. Como que é hoje a sua conta pessoal do WhatsApp? O seu perfil que você divulga para os seus clientes de consórcio? Como que é a sua foto? Como que é os seus status, o que você coloca, não é? Ou seja, transparece uma imagem profissional ou transparece talvez uma imagem nem tão apropriada para o perfil que você representa. Então é assim, se você gosta de festas de fim de semana, nada contra isso. Nós achamos que todas as pessoas precisam realmente ter o seu tempo de descontração. Mas se você tem muito hábito de postar fotos no seu WhatsApp, no seu perfil, no seu status, fotos de momentos particulares, eu acho que esse é o tipo do conteúdo que pode não interessar muito o seu cliente e pode meio que tirar o foco dele. Então, o que eu quero com isso aqui te chamar a atenção para o seguinte: se você vai usar uma conta pessoal, então tente fazê-la o mais profissional possível. O elemento humano é muito importante, mas o elemento humano com trajes, como se diz, profissionais. Isso dá uma visibilidade muito boa e vai ajudar muito no seu desenvolvimento profissional. Até porque o WhatsApp é o espelho do profissional. Então pense no seguinte: se você está negociando um determinado produto com uma pessoa e você pede o WhatsApp dela, a primeira coisa que você vai ver é como o perfil daquela pessoa, a foto daquela pessoa, né? Como que ela se porta, as coisas que ela gosta, e dependendo do que você vê, você pode ficar, como se diz, propenso a desistir ou a dar um basta naquela negociação. Então é só para ajudar a gente a pensar. Se você optar por uma conta comercial ou o perfil do WhatsApp Business, você tem uma ferramenta muito boa, só que tem um porém, que inclusive os especialistas de mídias sociais falam, que quando você automatiza muito uma comunicação, usando talvez o WhatsApp Business, você perde o fator humano, o fator da empatia, do calor humano. E isso é importante existir nessa relação. Você pode utilizar, novamente nós estamos aqui para estabelecer que você deve usar isso ou aquilo, mas para você ver qual dos dois podem ser mais apropriados para o seu perfil de negócio. O ponto é, desde que ele seja profissional, te represente bem, tá ótimo, você atingiu o objetivo, seja uma conta pessoal ou uma conta comercial. Outro ponto, use a ferramenta com objetivo. Nada contra você ter na sua conta pessoal grupos de WhatsApp ou, como se diz, você se comunicar com seus amigos. Mas eu acho que seria preferível se você pudesse estabelecer uma separação. Sua conta pessoal da sua conta profissional. Conta profissional, então você vai usar uma outra linguagem, uma outra postura, e na realidade isso vai ser uma coisa muito boa para você. Então tenha dois números, né? Um para suas contas pessoais e outro para sua conta profissional. Quando a gente fala conta pessoal, pode ser o WhatsApp normal ou o WhatsApp Business, tá bom? Defina um status de divulgação de produtos. Então é assim, evite postar tabela de preços, valor de consórcio. Eu acho que o objetivo do status, se a gente parar para analisar, é uma mensagem curta de alguns segundos. Então, se você coloca uma tabela com muitos valores, provavelmente seu cliente não vai absorver tudo aquilo, porque o tempo é curto. Não é todo cliente que sabe que segurando a tela, pressionando a tela, a imagem fica parada. Não é todo cliente que sabe como entrar no status do WhatsApp
e baixar aquela imagem que chamou a atenção dele. Então, o ideal é os conteúdos serem curtos, bem objetivos e que gerem, como se diz, uma ação. Seja fazer o cliente ligar para você, seja o cliente fazer um questionamento, coisas do tipo. Tá bom? Então, use nos seus status itens que sejam fáceis de transmitir uma informação. Tá bom? Itens comunicáveis. Crie um fluxo de nutrição do seu prospect. Fluxo de nutrição você provavelmente já deve ter ouvido, talvez não relacionado ao consórcio, mas a outros segmentos, mas é uma coisa que eu achei muito interessante uma vez que eu ouvi. Eu fiz questão de saber por que da necessidade de existir um fluxo de nutrição. Olha só, o fluxo de nutrição é o que vai manter o seu prospect, como se diz, vai aumentar o desejo dele de tomar uma ação, seja de entrar em contato com você, seja de solicitar mais informações, seja de comprar um consórcio. Então, esse fluxo de nutrição é importante existir em todo um processo. Nós vimos em algumas aulas anteriores que existem fases que o seu cliente se encontra, fases de consciência, né, ou níveis de consciência. Cliente totalmente inconsciente do problema, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente. Um cliente apto para compra imediata. Então, é interessante entender que assim, esse fluxo de nutrição ele vai existir em todas as fases por assim dizer, dessa curva de consciência ou desse nível de consciência do seu cliente. Se ele não existir, qual a possibilidade de você gastar um tremendo esforço num cliente que não está pronto, não está amadurecido para o ato final, que é a compra? Então, por isso que o fluxo de nutrição ele vai te dar esse engajamento. Mas você vai ver que esse fluxo de nutrição ele tem o alimento certo na hora certa. Eu vou até fazer uma comparação só para facilitar. Pense num bebê que, assim que ele nasce, o processo de alimentação dele começa com líquidos, né? Depois papinha, depois alimentos sólidos, até que ele passa a ter a mesma alimentação que um adulto. Esse fluxo de nutrição ele não ocorre por acaso, porque o corpo do bebê não está pronto, não está preparado para absorver aquele alimento diferente. Já pensou um bebê de 2 meses, você já começar a dar alimentos muito sólidos, alimentos com osso, ele não tem nem dente ainda para comer esse alimento. Então é só para você entender, não que seu prospect seja um bebê, não é isso. Mas é para você entender que existe uma necessidade de atenção e de cuidado nesse processo de nutrição, para que ele possa desenvolver, para que seu cliente possa desenvolver o interesse necessário para fechar negócio com você. Então, outra sugestão, configure mensagens de boas-vindas. Então, imagine que você está dando um retorno para um cliente. Então, configure uma mensagem de boas-vindas, gravada em vídeo, você falando para ele, né? Ou então, no fim de semana, manda uma mensagem para ele, ou então no início de semana, grave um vídeo, mande para ele um vídeo curto, alguns segundos, desejando algo muito bom que aconteça durante a semana dele, né? Todas essas coisas são fora do padrão do que a gente normalmente vê. Nós não vemos muito isso. Ao contrário, o que se vê, o que se observa com grande repetição, são profissionais que só entram em contato com o cliente quando é para oferecer um produto. Quando ele vem, simplesmente não entra mais em contato. Então, crie esse hábito de nutrir seus clientes dessa forma. Se você estiver usando o WhatsApp Business, tem uma função muito interessante lá dentro das configurações do aplicativo, que chama-se catálogo. Você pode colocar algum serviço que você divulga. Por exemplo, você pode falar sobre o consórcio, você pode colocar foto de imóvel, você pode colocar preço de tabela, você pode falar sobre o crédito, colocar as características, detalhes. Então é uma função muito interessante do WhatsApp Business. Quando o cliente ele entra em contato com você e a sua conta está registrada lá, ou seja, o seu contato está registrado no celular dele, ele consegue acessar todo o seu portfólio de produtos, todo o seu catálogo de serviços. Vamos lá. Crie um fluxo de nutrição do seu prospect. O que você deve enviar diariamente para o seu cliente? Tabela de vendas? Fotos de carros ou imóveis? Características do consórcio oferecido? Olha só que interessante. Isso é uma prática que às vezes eu já fiz por muitas vezes e você talvez esteja fazendo ainda. Você envia diariamente ou semanalmente conteúdos assim. Tabela de venda, preço, prazo, característica do consórcio, foto de carro, foto de imóvel.
Nada contra, mas eu acho que existe uma forma, a gente hoje consegue observar que o modo mais apropriado para você utilizar a ferramenta do WhatsApp para transmitir o seu conteúdo é fazer um marketing mais limpo, um marketing mais voltado para o psicológico do cliente, um marketing voltado para a necessidade do cliente, ou seja, um marketing mais humano, com mais sentimento. Então, assim, quando você manda algo assim, muito robotizado, como tabela de vendas, foto de carro, foto de imóvel, características do seu consórcio, é como se você esquecesse que tem outras coisas que, do ponto de vista do cliente, tem maior relevância naquele momento do que essas informações. Então, é assim, mas então eu vou deixar de ser vendedor para ficar mandando mensagem de motivação? Não, não é isso. Você vai ver nos próximos slides que existe um modo interessante de você fazer isso toda semana. E que, na realidade, vai te gerar um impacto muito bom no seu cliente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Tente seguir essa linha. Digamos que você faz postagens de conteúdo todos os dias para toda a sua lista de clientes, todos os seus clientes. Alguns usam lista de transmissão, outros fazem grupos e inserem esses clientes. Sempre uma coisa interessante, se você for criar uma lista de transmissão, pergunte se o cliente teria interesse em participar. Não crie e inclua ele sem o consentimento dele, tá bom? A mesma coisa com o grupo. Não inclua seu cliente no grupo simplesmente porque ele começou a conversar com você. Talvez ele não queira ficar tão exposto do modo como os grupos expõem alguns clientes. Que expõe na realidade todo mundo, né? Você fica exposto a todo tipo de conteúdo e conteúdo que muitas vezes não interessa ao cliente. Não é esse o objetivo dele. Então, se você puder ter comunicações mais individuais, melhor. Vai dar trabalho? Vai. Mas não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade. Tá bom? Entenda que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Então, imagine que você vai seguir uma linha de nutrição do seu prospect, para que ele evolua para um lead, da seguinte forma. Na segunda-feira, você vai enviar conteúdo inspiracional. Frases simples, imagens ou posts em forma... Frases ou imagens em forma de post, com pequenas mensagens bonitas, né? Algo que motive verdadeiramente seu cliente. Por que é importante fazer isso na segunda? É o início da semana. A pessoa ela vai começar a semana, como se diz, animada. E quem foi que animou ela? O vendedor, o corretor do seu consórcio, o vendedor do consórcio. Então imagine, você começar a semana, em vez de falar sobre consórcio, estou retornando porque mais tarde eu falo com o senhor para ver o que o senhor decidiu. Você mandou uma mensagem inspiracional, uma mensagem de motivação. Imagine, né, o impacto positivo que isso vai ter. A pessoa pode replicar aquela mensagem para outros, né? Pode encaminhar, compartilhar com outros. Então, olha que interessante. Na terça-feira, você vai continuar fazendo o mesmo que na segunda? Não. Cada dia você vai fazer uma coisa diferente. Na terça, você vai talvez dar foco no problema. Então, quais os três principais problemas que os clientes enfrentam na hora de decidir a respeito do consórcio? Ou que problemas o consórcio resolve? Então, nisso você pode usar os alertas sobre os problemas que afetam seus clientes, a solução. Você pode contar uma pequena história, situações reais de clientes, tudo isso de forma bem compactada, bem condensada, para não se tornar algo repetitivo, enfadonho e maçante, porque aí você vai perder o propósito. Então estabeleça sempre mensagens curtas, comunicações curtas. Se você for falar um pouco mais, grave um vídeo onde você vai falar sobre isso. E aí encerre. Quarta-feira, solução. Você vai falar sobre as soluções. Como o seu produto ele é uma solução rápida e viável para seus clientes. Olha só, você criou, no dia anterior você falou sobre o problema. Você fez o cliente pensar no problema. E no dia seguinte você vai falar sobre solução. Aí nessa solução, ou nessa apresentação rápida, que pode ser também num vídeo, você pode enviar alguma matéria da ABAC, se você quiser, né? Uma matéria curta, pequena. Não manda um e-book inteiro, não. Porque seu cliente não tem tempo para isso. Então, por isso que você, como corretor, você vai digerir toda essa informação e trazer para ele de forma facilitada. Quinta-feira, depoimentos. Mostre pessoas que tinham o mesmo problema. Por exemplo, seu cliente está com problema para trocar o carro, está com problema para trocar o imóvel, não está conseguindo tempo para marcar a visita contigo, ou então, como se diz, está pagando muito juro no financiamento, precisa sair desse juro de financiamento para um consórcio mais barato. Então,
Conte histórias, não precisa ser histórias específicas, mas pode ser história de superação, de clientes que conseguiram mudar o rumo da sua vida, que conseguiram economizar, que hoje moram no seu próprio imóvel. Bom, aí nesses depoimentos pode ser frases curtas, pode ser texto ou em voz, você que sabe, você pode personalizar. E aí na sexta-feira, oferte. Crie uma oferta a respeito de um produto, com preço diferenciado, tempo e quantidade limitada. Nessa semana você vai disponibilizar um plano com tantos por cento de desconto ou outra campanha em vigor. Então assim, seja criativo, né? Crie elementos que façam com que essa oferta seja atraente para o seu cliente. Isso aqui é só uma ideia, tá? É só para destravar, por assim dizer, a nossa mente, para ver o potencial que a gente pode utilizar no dia a dia. Você pode fazer programações assim e seguir ela, não é difícil, né? Ou seja, conteúdos simples, conteúdos pequenos e enviados com regularidade. Ah, mas todo dia eu vou fazer isso durante um mês? Não. Você pode estabelecer essa linha, seguir essa linha para os prospects novos, para os clientes novos que você está atendendo, para os clientes que estão ainda desenvolvendo interesse, para os clientes que agendaram contato para daqui a um mês. Aí você começa a mandar essa sequência de mensagens uma semana antes de completar a data, para criar aquele... Ou seja, você vai encontrar o melhor modo de entrar com essas informações. Você também não precisa seguir à risca essa sequência, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você pode estabelecer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, é você que escolhe. Mas sempre tente apresentar conteúdos que sejam assim. Ele tem um aspecto inspiracional, tem um aspecto de problema-solução, tem um aspecto de depoimento da prova social que vai contar muito a respeito do profissional e do serviço que você oferece. E por fim, não se esqueça, conteúdo é rei, oferta é rainha. Então você precisa fazer a oferta. Personalize as informações. O objetivo dessa programação aqui é ajudar você a desenvolver um fluxo contínuo. Você pode usar a sua criatividade. Não esqueça apenas de ser relevante, ter nexo nas informações, ou seja, as informações que você passa precisa ter sentido, precisa fazer sentido, precisa ser bem pesquisado. Se você reservar alguns minutos da sua manhã para elaborar um plano de ação semanal, você também vai conseguir ter essas informações importantes. E, mais importante, promover o relacionamento. Então, ou seja, tanto no início quanto no final dessas abordagens, seja caloroso, mostre empatia, deseje um excelente dia, mostre um sorriso, algo, como se diz, que faça o cliente se sentir seguro conversando com você. Tá bom? Configure o seu catálogo de serviços do WhatsApp Business. Coloque fotos, preços, detalhes, características, links e tudo mais que for possível. Tá bom? Então, essas são as informações que nós tínhamos para recapitular com você. Como nós dissemos, a ferramenta do WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa de comunicação. Você pode usá-la a seu favor e de forma assim bem programada, né? Então, você consegue observar que quando você tem essa programação bem feitinha, você só faz ela uma vez, depois você vai conseguir replicar em todo o seu processo. E vai ter um impacto muito bom. Então pode ter certeza disso. E isso vai te dar um grande diferencial frente aos ofertantes de consórcio. Na grande maioria eles não fazem isso. Então se você se esforçar e puder aplicar essa sugestão, com certeza você vai começar a ter relacionamentos mais duradouros com seus clientes, relacionamentos de confiança e também relacionamentos de compra efetiva. Tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, das ideias, das dicas que nós trouxemos aqui para você ao final desse vídeo, comente aqui, né? Nós gostaríamos muito de ter a sua interação, até para que a gente possa aperfeiçoar os nossos serviços. Então, comente, traga uma sugestão, traga algum ponto que você gostaria que nós apresentássemos nos próximos cursos ou nos próximos eventos, para que a gente possa estar sempre contribuindo para o seu processo, tá bom? Esse é o meu objetivo, fazer com que você continue aperfeiçoando as suas habilidades que você já tem, mas que você vai aperfeiçoar ainda mais para se tornar um profissional de ponta, um profissional que tem grandes resultados, de alto nível, tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigado aí por sua atenção.